Amém. Pastor Marcos. Então, boa noite a todos. Graça e a paz do Senhor esteja sobre todos. Amém? Temos alguém que esteja visitando a igreja pela primeira, segunda vez? Tem alguém? Todos já conhecidos, não é? Obrigado. Meus irmãos e irmãs, antes de irmos à mensagem bíblica desta noite, quero dizer à igreja que já está agendada, marcada a assembleia da igreja que deverá discutir, apreciar e aprovar ou não a proposta que já vem do conselho da reunião de ontem. Já está fixado ali a entrada, o edital de uma assembleia extraordinária da igreja para tratar apenas destes assuntos. Convite ao pastor Vanderlei para vir assumir o pastorado e presidência desta igreja, e também o convite à irmã Joyce, esposa do pastor Vanderlei, para assumir o ministério de música na igreja. Está agendada e convocada para o dia 15 próximo, 15 de abril, domingo pela manhã. Domingo na parte da manhã, nos horários logo depois da escola dominical, o culto, teremos também esta assembleia. Por isso, é muito importante que você que não fez o seu recadastramento faça, porque nós vamos considerar membros da igreja para efeito de quórum, do cálculo de quórum exigido pelo estatuto, aquela relação que já está pendurada ali fora, com os nomes dos que já se recadastraram e daqueles que ainda não entregaram sua ficha e devem fazer esse recadastramento. Então, não deixe passar o recadastramento e agende aí. Lembre-se que no dia 15 a igreja estará decidindo então sobre este assunto do convite ser enviado ou não ao pastor Vanderlei. Se a igreja aprovar o envio do convite, será então enviado, e aí o pastor Vanderlei terá também o tempo que ele precisa para dar a resposta à igreja. Por enquanto, a única coisa certa, se a igreja aprovar na assembleia, é que faremos o convite. Daí para frente, também vamos esperar na solução que o Senhor Deus encaminhará através da vida do pastor Vanderlei. O pastor Vanderlei estará conosco no aniversário da igreja, no primeiro final de semana de maio, e ele virá naquela oportunidade, no sábado. Ele estará aqui também num horário que vamos definir para conversar com a igreja, e depois dessa conversa é que ele deve definir se aceita ou não, se a igreja enviar o convite. Uma porção de ser, por enquanto, né? E aí vamos continuar orando para que Deus mostre a vontade dele. Queremos e devemos cumprir unicamente a vontade de Deus. Vamos ter mais um momento de oração. Vamos nos colocar diante do Senhor, especialmente agora, abrindo o nosso ouvido, nosso entendimento para aquilo que o Senhor Deus tem a nos falar agora através da sua palavra, da Bíblia Sagrada, na qual vamos buscar os ensinos do Senhor nesta noite. Oremos. Pai Santo, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é presente em nós, porque podemos nos reunir no nome do Senhor Jesus, e a tua palavra nos ensina que quando fazemos assim, o Senhor
está no nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, porque é o Senhor, através do Teu Espírito Santo, que dá vida às palavras que vamos agora comunicar da Tua palavra, da Bíblia Sagrada. Que ela encontre, ó Deus, no coração e na mente de cada um de nós aqui, terreno propício, fértil para frutificar. E que saibamos, ó Deus, obedecer a Tua palavra e que saibamos viver a Tua palavra e testemunhar como bons servos do Senhor Jesus Cristo, da verdade do Evangelho, esta palavra salvadora que só o Senhor tem para o ser humano. Muito obrigado a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá. Oramos agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos, nessa oportunidade, nos colocar diante do texto da palavra de Deus e vamos pensar sobre aprendendo com os 10 leprosos. Aprendendo com os 10 leprosos. Texto do Evangelho de Lucas, capítulo 11, capítulo 17, do verso 11 ao 19. Por favor, abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. Se estiver no smartphone, fique só na Bíblia. E vamos voltar toda a nossa atenção para a palavra de Deus neste momento. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. A palavra do Senhor Deus diz assim: A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram curados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a tua fé te salvou. Palavra do Senhor Deus para a nossa vida nesta noite. O Evangelho de Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus, registrado, escrito por Lucas, tem uma narrativa um pouco diferente dos outros 3 evangelhos. Ele apresenta algumas particularidades quase que exclusivas, algumas coisas da história do Senhor Jesus, dos acontecimentos que o Senhor Jesus viveu, só aparecem aqui no Evangelho de Lucas e aparecem de uma forma especial. Dá uma atenção, o Evangelho de Lucas dá alguma atenção para alguns detalhes. E tem uma ênfase especial na necessidade do fortalecimento da nossa fé, em vermos em tudo aquilo que o Senhor Jesus fez e que está narrado nos evangelhos, vermos e aplicarmos isso em nossa vida, buscando o fortalecimento da nossa fé no Senhor Jesus. Uma das coisas é que Lucas dá um especial destaque a algumas pessoas ou algumas classes de pessoas que
de um modo geral, não eram bem vistas pelo povo. Alguns eram mesmo ignorados. Como, por exemplo, o bom samaritano. E nesse texto que lemos aqui, percebemos também que o leproso que foi curado, aquele um entre os 10, o único que voltou para agradecer, a Bíblia destaca, e ele era samaritano. Porque os samaritanos eram tidos pelo povo de Jerusalém, pelo povo judeu, de uma forma geral, como um povo de segunda classe, um povo com menos importância. O povo de Jerusalém não gostava muito do povo de Samaria. Tinha lá uma rixa séria entre os habitantes das duas cidades. Esse é um destaque que Lucas faz no seu evangelho. Uma outra classe de pessoa que Lucas demonstra e dá uma certa ênfase é aos publicanos. Como Zaqueu era publicano. Os publicanos eram considerados uma espécie de traidores do seu povo. Porque eles ganhavam a vida, ganhavam dinheiro, cobrando impostos dos seus próprios concidadãos. Cobrando impostos, cobrando taxas, e a serviço do Império Romano. Então eles eram tidos também como traidores do seu próprio povo. Nesse texto que lemos, Lucas dá aqui um especial destaque a esse acontecimento que envolveu 10 homens, 10 pessoas que tinham a doença que na época era conhecida como lepra. A lepra é hoje conhecida como a hanseníase. E sabemos hoje que já de algum tempo para cá, graças a Deus, quando diagnosticada no início, a hanseníase tem cura, tem total cura. Mas a cura da lepra, da hanseníase, é relativamente de poucos anos para cá, né? Então, no tempo bíblico, o portador desta doença, ele era retirado do meio da sua família, retirado da sua cidade. Ele não podia entrar na cidade, ele não podia se aproximar das outras pessoas. Quando alguém ia se aproximando dele, ele tinha que gritar, leproso, leproso ou imundo, para que aquelas pessoas não se aproximassem dele. E como eles eram tirados das suas cidades, eles eram forçados a sair das suas cidades, eles também eram proibidos de entrar na outra cidade vizinha. Então eles ficavam ali no meio do caminho, entre as duas cidades. É por isso que o verso 11 diz que, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa de Samaria e Galileia. Ali no meio, entre as duas cidades, exatamente onde vivia ali esse grupo de leprosos. Porque expulsos de uma cidade não podiam entrar na outra, eles ficavam ali no meio do caminho. E então, Lucas dá aqui um destaque a uma classe de pessoas, como os leprosos, que eram totalmente rejeitados. Não eram aceitos nem pela família, nem pela sociedade, nem pela cidade, não tinham liberdade nenhuma. Quem precisava tratar alguma coisa com eles, precisava fazer a uma certa distância. Nós sempre podemos aprender em todas as situações da nossa vida. Sempre podemos aprender alguma coisa. E sempre podemos aprender também alguma coisa com qualquer pessoa.
com qualquer pessoa que conhecemos ou que temos contato, sem dúvida nenhuma nós temos sempre alguma coisa a aprender. Ainda que seja, no sentido negativo, aprender a não ser como aquela pessoa, se ela é uma pessoa que age de forma errada, vive de forma errada, tem conceitos errados. Nós podemos e devemos aprender com ela que não devemos ser daquele jeito. Algumas coisas importantes, então, podemos aprender nesse texto, olhando para as atitudes desses 10 homens leprosos, que eram leprosos, e que nesse encontro com Jesus foram curados. Vamos observar algumas coisas que podemos e devemos aprender com os leprosos. A primeira coisa que quero destacar é que podemos aprender com eles que nenhum de nós deve perder a oportunidade de se chegar a Jesus. Nenhum ser humano deve perder a oportunidade de se aproximar de Jesus. O verso 12 diz que Jesus, ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Eles não podiam entrar nas cidades, mas eles perceberam que Jesus ia atravessar de uma cidade para outra. E aquela era a oportunidade que eles tinham de se aproximar de Jesus. Quantas pessoas nos nossos dias têm passado anos, têm passado grande tempo da sua vida, ou perdendo a oportunidade de se aproximar de Jesus, de se encontrar com Jesus, de entregar a sua vida na mão do Senhor Jesus, aceitando-o como seu Salvador. Muitas pessoas têm perdido oportunidades. Conhecemos pessoas que frequentam igrejas ano após ano, frequentam muito tempo a igreja, são frequentadores assíduos da igreja, mas nunca tomaram a decisão de se encontrar verdadeiramente com o Senhor Jesus, e desse encontro resultar aquilo que o Senhor Jesus quer e para aquilo que Ele veio a este mundo: salvar a pessoa da condenação do inferno. Livrar a pessoa de viver esta vida aqui, sofrendo as consequências do pecado no mundo e caminhando a passos largos para uma vida ainda mais difícil na eternidade, longe do Senhor Jesus, porque tem perdido as oportunidades de se aproximar de Jesus. Pessoas que se acostumaram, habituaram-se a ouvir o Evangelho, a ouvir leituras da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, mas não passa disso. A Palavra de Deus nos ensina que quando alguém ouve a mensagem salvadora do Evangelho do Senhor Jesus, não pode perder a oportunidade de se render a Jesus, de se entregar a Jesus. 2 Coríntios 6:2, a palavra de Deus nos ensina, vamos ler todos nós? Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Quando se ouve a mensagem salvadora do Evangelho, esse é o momento. Esse é o momento, oportunidade que não pode ser perdida. Este é o dia da salvação. Aqueles leprosos não tinham nenhuma certeza de que eles tivessem uma outra oportunidade de encontrar-se com o Senhor Jesus. Eles não sabiam se isso iria se repetir. Por isso, quando eles perceberam Jesus, eles começaram a se identificar de longe, gritar de longe para o Senhor.
Meus irmãos e amigos, nenhum de nós tem a certeza de estar vivo daqui a 10 minutos. Quanto mais daqui a alguns dias. E quantas pessoas têm deixado para daqui a algum tempo? Quantas pessoas têm dado como razão para não se entregar a Jesus? Eu tenho coisas para resolver. O dia de resolver é hoje. Esse é o tempo favorável. Esse é o tempo que uma outra versão da Bíblia diz, esse é o dia aceitável, esse é o ano aceitável, este é o momento. Assim como aqueles leprosos não tinham nenhuma certeza de uma segunda oportunidade de se encontrar com o Senhor Jesus, e por isso não perderam a oportunidade de se manifestar ali, eles se manifestaram. Da mesma maneira, quem ouve a mensagem de salvação do Evangelho do Senhor Jesus, não pode deixar passar esta oportunidade. Esta é uma das lições que todos nós podemos e devemos aprender com a experiência desses homens leprosos. Não perder a oportunidade de se chegar a Jesus. O verso 12 diz que os leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a uma certa distância que eles eram obrigados a ficar, mas se dirigiram a Jesus. Chamaram a atenção de Jesus para si e receberam a atenção do Senhor. Mas ainda podemos aprender uma outra coisa com a atitude das pessoas envolvidas neste acontecimento. Devemos aprender com esses homens que, diante das nossas necessidades, precisamos ter a humildade de clamar a piedade de Jesus. Isto é, reconhecer que nós mesmos não somos capazes de resolver os nossos principais conflitos. Nós mesmos sozinhos não somos capazes de administrar a nossa própria vida. Nós mesmos sozinhos não somos hábeis para resolver os problemas que vivemos dentro da família. Nós não sabemos resolver sozinhos de boa maneira os nossos próprios questionamentos, as nossas dúvidas, as nossas ansiedades. É momento de clamar ao Senhor. Verso 13 diz que eles gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Aqui está uma declaração de reconhecimento de total impotência pessoal. Eles estavam dizendo: Senhor Jesus, nós não podemos fazer nada por nós. Nós estamos nessa situação, nós somos rejeitados, nós somos retirados das cidades, proibidos de entrar nas cidades, de nos aproximar das pessoas, que amamos, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Senhor, tem piedade de nós. Precisamos aprender, irmãos e irmãs, a clamar ao Senhor Jesus pela piedade dele, porque clamar pela piedade é prova que reconhecemos que temos real necessidade do Senhor Jesus. E para isso é preciso que nós nos convençamos que precisamos nos colocar diante do Senhor com humildade, sem nenhum orgulho, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma presunção. Quem acha que pode tudo, não procura ajuda, acha que pode resolver tudo por sua própria conta. É preciso, e podemos aprender e devemos aprender com esses homens, a clamar pela
piedade do Senhor Jesus. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que clamaram pela piedade do Senhor Jesus. O salmista, no Salmo 18, no verso 6, faz aqui o seu clamor ao Senhor. Vamos ler juntos. Na angústia, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Na angústia, invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus. E desde o seu templo, desde onde o Senhor reina no seu trono de majestade, de poder absoluto, Ele ouve o clamor de quem se dirige a Ele, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo solução para os seus problemas. Clamei ao Senhor, e desde o seu templo Ele ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor. Aos ouvidos do Senhor Deus chega todo o clamor de alguém que clama reconhecendo-se impotente diante das situações e que precisa da piedade do Senhor Jesus. Clamar com piedade, pela piedade do Senhor Jesus, aprendemos com esses homens, assim como a não perder oportunidades de quando ouvimos da palavra do Senhor Deus. Mas ainda mais, temos mais lições a aprender com estes homens. Podemos e devemos aprender a confiar e obedecer, confiar em Jesus e obedecer a Jesus. O verso 14 diz assim: ao vê-los, Jesus, ao vê-los, porque eles gritaram, porque eles se manifestaram a Jesus, porque eles clamaram, o verso 14 diz: ao vê-los ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes, vão mostrar-se aos sacerdotes. Olha como é interessante, aqueles homens clamaram a Jesus por causa da sua enfermidade, eles queriam era ser curados. E antes que eles se manifestassem, o Senhor Jesus disse a ele: olha, agora vocês vão e apresentem-se ao sacerdote. Porque era a autoridade religiosa que fazia esse julgamento e que determinava quem eram os doentes que precisavam se afastar do povo ou não. E só com a autorização dos sacerdotes é que eles poderiam voltar ao convívio na sua cidade, na sua vila, com a sua família, e não precisariam mais viver separados, segregados. Quando Jesus disse, vão e apresentem-se ao sacerdote, já estava implícito que quando eles chegassem lá, eles já estariam curados. Mas aqueles homens, Jesus não disse isto com clareza para eles. Então aqueles homens poderiam ter levantado, uma dúvida, poderiam ter questionado com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós não estamos pedindo para ir falar com o sacerdote. Nós queremos que o Senhor resolva o nosso problema. Eles poderiam ter questionado isso com Jesus. Senhor Jesus, eu quero a minha cura agora. Então podemos aprender também que precisamos ser pacientes quando clamamos ao Senhor, porque tem o momento certo dele responder e tem a maneira certa dele responder. Então quando o Senhor disse, olha, vão mostrar-se aos sacerdotes, eles poderiam ter levantado obstáculos ali.
Mas o mesmo verso 14 diz, quando Jesus disse, vão mostrar-se ao sacerdote, a sequência do texto diz, enquanto eles iam, foram purificados. Enquanto eles saíram da presença de Jesus e começaram a caminhar em direção ao sacerdote, eles perceberam que eles já estavam curados, já estavam purificados. Perceberam que Jesus, para operar as suas curas e milagres, não precisou fogos de artifício, não precisou banda tocar, não precisou ter dia e hora marcada para a televisão transmitir, convidar todo mundo, olha, venha dia tal porque vai ter milagre. Não precisou ter barulho, não precisou ter confusão. Foi natural. Foi natural. E assim os milagres todos que o Senhor Jesus realizou aqui. Sabe o que podemos aprender aqui, entre outras coisas? A obediência e confiança no Senhor Jesus. Você está pedindo uma coisa e aparentemente o Senhor Jesus, o Senhor Deus, está dando uma resposta que você não entendeu ainda e para você não tem nada a ver. Puxa, eu estou pedindo isso e o Senhor Deus está me encaminhando para outra coisa. Confie e obedeça. Sem questionar, sem criar problemas. Porque foi isso que eles fizeram. É para se apresentar ao sacerdote? Vamos nos apresentar ao sacerdote. Quando eles menos esperavam, estavam curados. Confiança e obediência fazem parte, precisam fazer parte do relacionamento do ser humano que quer viver na presença de Deus, que tem o Senhor Jesus como seu Salvador, que quer viver esta vida aqui, já desfrutando da presença de Deus na sua vida e tendo a certeza da vida eterna no reino celestial. Sabe por quê? O próprio Senhor Jesus diz lá em João, no Evangelho de João 15, verso 14, vamos ler? Vós, eis... A obediência ao Senhor nos torna amigos de Jesus. Você quer ser amigo de alguém importante, de verdade? Seja obediente a Jesus. Porque Ele diz que é assim você será amigo dEle. Assim você terá amizade dEle. Então, mas uma coisa que podemos aprender com os leprosos. Esses leprosos que não eram professores, eles não discursaram, eles não fizeram nada disso. Eles eram pessoas doentes, rejeitadas, segregadas. E quanta coisa estamos aprendendo com eles. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Mas ainda podemos aprender mais. Podemos aprender, louvar e agradecer por tudo que Jesus fez, faz e fará por nós. Louvar e agradecer por tudo que Jesus fez, faz e ainda fará por nós. Sabe, quando alguém diz assim, eu vou louvar ao Senhor, ou vamos louvar ao Senhor, como fazemos costumeiramente nos nossos cultos, não é apenas um momento para alguém cantar, não é apenas um momento para a igreja cantar, não é apenas um momento para a igreja repetir expressões como glória, aleluia ou amém. É um momento para fazer estas coisas sabendo por que está fazendo. Eu estou cantando louvores a Deus por aquilo que Ele já fez na minha vida, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele ainda vai fazer. Eu estou louvando ao Senhor com o coração cheio de gratidão por tudo que Ele é para mim,
por tudo que Ele tem sido e por tudo que Ele será sempre até a eternidade. Porque o Senhor Jesus disse que o plano dEle, a vontade dEle, é que lá no reino, na casa do Pai, onde Ele estivesse, nós estivéssemos também. Nós estejamos também. Então, quando louvamos a Deus, uma música no culto não é apenas para preencher espaço. Alguém vir à frente e cantar não é apenas para mostrar a sua habilidade, mas para fazer isto sabendo por que está fazendo, louvando ao Senhor por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele ainda fará. Aqui nós aprendemos isto no verso 15, quando apenas um deles voltou para agradecer. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E esse aí era o quê? Samaritano. Era um daqueles que eram desprezados. Samaritano e leproso, pior ainda. Mas foi este, e com este nós aprendemos louvar e agradecer a Deus. Com os outros 9, nós aprendemos o que não devemos fazer, porque eles, pelo menos nesse momento ali, a Bíblia não registra que eles voltaram para agradecer. Tudo indica que não, tudo indica que eles ficaram tão contentes que eles já foram tocar a vida deles, possivelmente. Se eles fizeram isso e nunca agradeceram, nós temos que aprender com eles que não podemos ser assim. Que não podemos agir nas nossas vidas, depois de clamarmos pelo Senhor, ao Senhor, por ajuda, por livramentos, por milagres na nossa vida, não podemos simplesmente sair cantando e não agradecer de coração ao Senhor. E agradecer não só com palavras, agradecer com vida, agradecer com testemunho, agradecer com serviço, servir ao Senhor Jesus, ser fiel a Ele. Mas com aquele que voltou, sim, podemos e devemos aprender que devemos saber louvar ao Senhor e agradecer a Deus. E a palavra de Deus nos exorta de maneira tão clara. Vamos ler aqui Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18, vamos lá? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês. Em tudo dai graças. Em tudo. Saber agradecer e louvar a Deus é saber agradecer em tudo, sem exceção. Tem situações que é difícil parar para agradecer, sim ou não? Tem muitas situações que é difícil para a gente parar para agradecer. Mas a Bíblia diz que a gente deve agradecer em tudo. E devemos agradecer a Deus em tudo, porque seja lá o que nos aconteça, nós não temos a mínima ideia de como poderia ser a nossa vida se aquilo não tivesse acontecido. A Bíblia diz que hoje nós vemos o plano de Deus e a vontade de Deus como que por espelho, enigma. Um dia veremos na sua total clareza. Isso quer dizer, nós não entendemos. Muitas vezes o que estamos passando, uma situação difícil, nós não sabemos avaliar o quanto aquela situação esteja nos livrando de coisa muito pior. E ao mesmo tempo agradecer, porque saber e tornar verdade em nossa vida, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Seja qual for a dificuldade, não estamos sozinhos. Por isso, agradecer, por isso louvar, deem graças em todas as circunstâncias, agradeçam ao Senhor. Quantas lições
aprendemos com esses leprosos. Mas ainda quero destacar uma última lição que temos a aprender, e que toda pessoa que ouve a palavra de Deus, como vimos no início, não pode perder a oportunidade de aprender e colocar em prática na sua vida. Podemos aprender que para ser salvo da condenação do inferno, é preciso ter fé em Jesus. O verso 19 diz: então Jesus lhe disse: levante-se e vá, a tua fé te salvou. Ainda o Senhor Jesus, no Evangelho de João 3,18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, se referindo a Jesus mesmo, Filho de Deus, quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Para ser salvo da salvação, da condenação do inferno, é preciso crer, ter fé no Senhor Jesus. Não se pode perder a oportunidade. Não se pode perder a oportunidade de encontrar-se com Jesus. Não se pode perder a oportunidade de demonstrar a nossa confiança total nele para a solução das nossas dificuldades, das nossas lutas. Precisamos aprender a clamar ao Senhor por cada uma das nossas necessidades, confiar nele e obedecer. Quantas lições com estes homens que viveram no próprio corpo a realidade de uma vida difícil, de uma situação difícil, mas que tiveram a oportunidade de encontrar-se com Jesus e de serem curados de maneira totalmente milagrosa e poderosa, como só o Senhor Deus pode fazer. Irmãos e irmãs, não podemos duvidar que o poder de Deus continua sendo o mesmo poder. O poder de Deus de salvar, o poder do Senhor Deus de curar, o poder do Senhor Deus de resolver as mais intrínsecas, complicadas situações que alguém possa viver. O poder de Deus continua o mesmo, mas aquilo que Deus espera de nós continua sendo a mesma coisa também. Crer, confiança, fé, entrega total ao Senhor Jesus, confiança nele, e aí agradecer por aquilo que ele já fez até aqui, por aquilo que ele faz e por aquilo que ele continuará fazendo diariamente na nossa vida. Por isso não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes no dia a dia. A palavra do Senhor Deus foi pregada, anunciada hoje aqui mais uma vez. Será que tem alguém aqui que tem perdido a oportunidade de se entregar a Jesus? Que já tem ouvido mensagens, que gosta do ambiente de culto, que gosta de cantar, e ainda não fez como esses homens? Senhor Jesus, tem piedade de mim. Qual é a área da sua vida que Jesus precisa ter piedade de você hoje? É para a sua salvação? Você ainda não fez essa entrega ao Senhor Jesus? Faça hoje, não perca a oportunidade. E meu irmão e irmã, tem alguma área da sua vida que você sabe que
precisa, que está fora do seu alcance e que você precisa de que o Senhor Deus, o Senhor Jesus atue na sua vida? Clame ao Senhor agora, clame ao Senhor, clame em voz baixa na sua mente, no seu coração. A sua voz será ouvida no trono da santidade, do poder de Deus. Clame a Ele.